Segunda Reis, capítulo 5. A partir do versículo 9. Amém, gente? Posso ler? Pode sentar, os obreiros. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Diga comigo, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Diga comigo, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Eu estava certo que seria assim. Eu estava certo que aconteceria dessa maneira. Eu pensei que ele ia fazer assim. Eu achava que ele ia fazer assim. E ficou o quê? O quê? Indignado. Qual que era o problema dele? Uma lepra. Uma lepra. Esse era o problema dele. Mas você sabe que, trazendo para os dias de hoje, a lepra pode ser um problema financeiro. A lepra pode ser um problema de saúde. A lepra pode ser um problema que a pessoa está enfrentando. Mas o que mais me parece hoje, dias de hoje, a lepra parece um problema financeiro, porque a lepra é uma doença que todo mundo fugia. O leproso, ele era excluído. Amém? O endividado não é assim? Sim ou não? As pessoas não fogem dele? Sim ou não? As pessoas de medo dele precisar, se ele tiver, se a lepra que ele está é muito profunda, é muito grave, todo mundo, ó. Por quê? Porque corre o risco da lepra passar, ou dele precisar da minha ajuda. É assim ou não é? Sim ou não? Aí, observe uma coisa. Esse homem era uma pessoa importante. Ele era uma pessoa importante, ocupava uma posição importante na sua época, ocupava uma posição importante no seu governo, porém tinha lepra. Nada nem ninguém podia resolver aquele problema. Só Deus. Amém? Aí ele ouviu falar de um homem, de Deus que poderia ajudá-lo a alcançar aquela mudança, aquele milagre. Ele criou toda uma expectativa, ele não veio com o coração aberto. Ele não veio como, gente? Ele não veio com o coração aberto, ele veio já meio que imaginando, estabelecendo dentro de si como o milagre, como a mudança deveria acontecer na vida dele. E aí que está o grande problema, né? Acompanhem comigo, porque é a mesma coisa hoje, tá? Esse é o grande problema hoje. Porque Deus opera da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser.
que tem um termo na Bíblia que diz que Deus é multiforme graça. Ele tem muitas formas de agir. Amém? Aqui no caso de Naamã, Deus colocou no coração do homem de Deus que manda, primeiro, que não fosse até ele, não o recebesse como ele imaginava. Mas ele mandou um servo sair, porque ele chegou com toda uma comitiva, como ele era um homem importante, chegou no carro, nos seus carros, acompanhado de uma série de gente que o acompanhava, que trabalhava para ele, com ele, auxiliava. E o homem de Deus mandou o servo sair e dizer: fale para Naamã que vá lá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que a carne dele será limpa, purificada, vai se tornar como de uma criança. E aí como é que ele agiu? Como é que ele agiu? Ele se indignou. Ele se indignou e disse: mas que absurdo! Eu pensei, eu achei que ele ia sair, que ele ia levantar as mãos para os céus, que ele ia invocar o nome do Senhor e colocar as mãos sobre o lugar e eu seria curado. Eu pensei. Só que Deus queria algo mais. Deus queria trabalhar a lepra do orgulho que estava dentro dele, a lepra da desobediência que estava dentro dele, a lepra do achismo que estava dentro dele, a lepra da falta de humildade que estava dentro dele. Então, era para que ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes, que através daquela atitude de humildade, de perseverança, obediência. O que eu falei? Humildade, perseverança, obediência, é o que falta em muita gente. Mergulha, obedeça e quer se ver livre da lepra? Quer o problema resolvido? Mergulha no Jordão 7 vezes. Não, mas não é uma, não é 2, não é 3, é 7. O propósito era 7. Aí, olha as argumentações dele. É o 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Diga comigo: não são os rios Abana e Farpar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Poxa, não são os meus rios, os rios da minha terra, muito melhor do que esse? É isso que eu quero colocar dentro de você, tá? É isso que eu quero que você aprenda. Não tem que questionar, tem que aprender a obedecer, porque o seu orgulho, o seu achismo, o seu questionamento por um fio que faz com que ele morra leproso. O seu orgulho, vou repetir, o seu orgulho, sabe aquela coisa assim, não, por isso eu não vou passar. Quem ele pensa que é? Por isso eu não vou passar, vou mergulhar, tem rio melhor lá na minha terra? Eu não vou mergulhar 7 vezes no Jordão, coisa nenhuma. Tem rios melhores, esse aqui é um rio turvo, sujo. Você sabe que a gente sempre orienta a todos que o maior benefício que Deus deu ao homem, que é uma bênção gigantesca,
a maior de todas, é a sua liberdade para escolher. Que em poucas palavras é o nosso livre arbítrio, liberdade de escolha. Só que é a maior responsabilidade também. É a maior bênção que Deus deu ao homem, a liberdade de escolha. Escolher se vamos nos submeter ou se não vamos nos submeter, se vamos obedecer, se não vamos obedecer, se vamos perseverar, se não vamos perseverar, se vamos fazer o que Deus está orientando ou não vamos fazer. A maior bênção. O que eu quero fazer, você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Lembra da palavra? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Você escolhe. Só que também ao mesmo tempo que é a maior bênção, a liberdade para escolher é a maior responsabilidade. Porque você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pela escolha que você vai fazer. Ele teve alguns jovens sensatos próximos a ele. Alguém sensato virou e disse assim para ele, 13, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou, diga comigo, 7 vezes. Por isso que é importante, às vezes a pessoa despreza algumas coisas importantes, né? E nós vemos na Bíblia Deus trabalhar isso. Quantos jejuns nós estamos fazendo, gente? Quantos jejuns? Consequentemente, quantas semanas? 7. Às vezes as pessoas desprezam algumas coisas que são importantes e Deus não descarta, né? Foi 7 vezes no Jordão, foi 7 vezes ao redor da muralha de Jericó, para cair a muralha de Jericó, no último dia mais 7 vezes, e assim por diante. Porque o que Deus nos ensina com isso? Obediência, perseverança, a fazer do jeito de Deus e não do nosso. Por que as pessoas estão muito longe de onde almeja chegar, de tudo que deseja viver? Porque eu faço o que eu quero, do meu jeito, do jeito que eu quero, mas é o que eu disse. Só que também a bênção é que somos livres para escolher, mas a responsabilidade é muito grande. As consequências da escolha, ou os benefícios da escolha também é nosso. Nós temos, aí eu vou fazer uma colocação importante para você. Por isso que nós não podemos desprezar nenhuma oportunidade. Vou fazer uma colocação importante para você, pense comigo sobre isso. Aonde era para ele mergulhar? Aonde? E os rios de Abana e de Farpar? Era bons também, não era? Mas era lá? Não. Não era lá, era ali. Aquela era a hora dele, aquele era o momento dele, aquela era a oportunidade dele. Você já pensou que essa é uma oportunidade nossa? Esse é o nosso mergulho? Esse é o teu mergulho, é a tua oportunidade? Não é naquela campanha, não é naquele propósito, não é naquele, é nesse. Que as oportunidades são dadas a nós todos os dias de praticar a fé, de agir a nossa fé, de manifestar a nossa fé, de perseverar na fé, de agir com uma fé além daquela que nós temos agido habitualmente, de ir além. Não era nos rios de Abana ou de Farpar, era ali, naquele momento, no Rio Jordão, aonde Deus determinou, naquele momento, naquele propósito. E ali, por um fio que passou por ele, a grande oportunidade da vida dele. Por isso que a Bíblia sempre diz assim a nós, diga comigo, agarrai ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Nós temos que agarrar as oportunidades que são dadas a nós. Agarrar as oportunidades que são dadas a nós,
as oportunidades que Deus nos dá de agir a nossa fé, quem vai colher o benefício disso? Somos nós. Nós vamos colher os benefícios disso. Teve alguém sensato que virou para esse homem e abriu os olhos dele. Alguém sensato virou para ele e falou: não, meu senhor, o que é isso? Se tivesse pedido algo pior ao senhor, o senhor teria feito para se ver livre dessa lepra? Quanto mais mergulhe no Jordão que o senhor será curado. É verdade ou não é? Posso falar uma coisa para você? De que religião você veio? E de que fé você veio? Eu vou dizer que a maioria de vocês, boa parte de vocês, muito mais sacrifício fez no mundo, na antiga fé, ou agindo de forma, muitas vezes, sem direção alguma, pagou um preço muito mais alto do que hoje nós buscarmos a Deus, entrarmos num propósito com Deus, em oração, em jejum, fazendo os nossos sacrifícios a Deus, que vai nos trazer benefício. Muitos de nós pagamos um preço muito mais alto lá fora da direção de Deus. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Deixa eu falar uma coisa para você. Quantas pessoas, eu sempre trago à tona, às vezes aquilo que você acha que é tão difícil fazer espiritualmente, você vê, pode desligar o celular. Aquilo que você acha que é tão difícil fazer espiritualmente, você fez muito pior lá fora. Muito pior lá fora. Muito mais sacrifício você fez lá fora. Está o carnaval aí agora, não está? Quem já pulou o carnaval? Você está na igreja. Você está na igreja. Fala a verdade na igreja. Quem já pulou o carnaval? Está aumentando. Perguntar a terceira vez. Está aumentando, gente. Está aumentando. Vou perguntar a terceira vez. Quem já pulou carnaval? Levanta a mão. Melhorou. Ai, Jesus, o senhor sabe. E quantas outras coisas você já fez que sacrificou muito mais, que pagou um preço muito maior para fazer loucuras que trouxe destruição à sua vida? Não tinha cansaço para saciar a carne, não tinha limites financeiros para saciar a carne. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Sempre em época de carnaval nós refletimos sobre isso, né? Estava vendo a reportagem agora primeiro, televisão não dá nem para ligar, mas tudo bem. Nós vemos pessoas, um desses anos anteriores, eu vi uma pessoa que ela ia desfilar carnaval, e aí a mãe dela faleceu. E ela tinha duas alternativas. A mãe faleceu, chegou a notícia para ela que a mãe faleceu. O que fazer? Desfilar, como estava no meu coração de fazer, ou largar tudo e enterrar minha mãe? O que você acha que ela fez? O que ela fez? Ela diz: a minha mãe já morreu mesmo, isso aqui é minha vida, isso aqui está dentro de mim, isso aqui é maior. Ela não foi nem ver o enterro da mãe, que ela tinha um compromisso com desfilar. Se fosse um jejum, se fosse um culto, a pessoa deixaria tudo. Não, minha mãe morreu, ela não quebrou, não saiu daquele propósito dela. Todos os anos nós vemos, e como muitos que já pulou carnaval, todos os anos nós vemos pessoas investirem em verdadeiras fortunas para saciar sua carne, para participar de uma festa da carne. Começa pelo famoso abadá, comprando uma camisetinha para participar de um grupo. Quanto custa? Quanto custa hoje? Quanto? Quem está falando, por favor?
de Votuporanga. Que Votuporanga, tem alguém de Votuporanga aqui? Votuporanga é vila. Tem Abadá de 1.000, de 2.000. Quanto? 5.000 na Bahia? 5.000 na Bahia. E aí milhares de pessoas comprando, sentindo o máximo. Eu vi essa semana uma fantasia de 100.000. De 100.000 para 4 dias. 100.000 para 4 dias. E depois, então, e as pessoas não medem esforços, viajam, se desfazem das coisas, passam 4 dias gastando o que não tem, investindo numa coisa que vai trazer tantos prejuízos à sua vida. E muitas vezes, a pessoa, aquilo quando se fala das coisas de Deus, quando se fala de ser um dizimista, de ser um ofertante, de fazer o seu sacrifício, oferta a Deus, a pessoa, ele acha difícil. Para ele é pesado. É sacrificante. Espera aí, meu senhor. Se te pedisse algo muito pior, o senhor faria. Agora, quanto mais algo que vai trazer a cura ao senhor, que vai mudar a tua história. Teve um sensato que abriu os olhos dele. Aí ele foi, ele mergulhou, e o milagre aconteceu na vida dele, ali, naquele propósito, naquele rio. No céu, não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, não foi no quinto, não foi no sexto, foi no 7º mergulho, em obediência ao que o homem de Deus havia dirigido por Deus, orientado a ele para fazer. Amém? É isso que você precisa estar atento. É isso, porque Deus nos dá oportunidades de agir a nossa fé, a oportunidade de fazer a coisa certa, porque errado nós já fizemos muito. É verdade ou não é? Errado já fizemos muito. Errado nós já fizemos muito. Deus nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Eu estava dizendo assim, às vezes a pessoa fala assim, né? Quando ela chega na igreja, todo o caos, a bagunça que está na vida dela, que ela contraiu fora da direção, fora da bênção do Senhor, quando ela chega na igreja, toda aquela bagunça, toda aquela situação caótica que ela contraiu, é mudado, é transformado, é consertado na direção de Deus, na bênção de Deus. Não é o que a pessoa faz em Deus, na fé, que traz prejuízos a ela, e sim aquilo que ela faz fora da direção de Deus. Amém? Ontem quem estava aqui ouviu o testemunho de uma pessoa que está sentada aqui, testemunho muito bonito. A pessoa chegou na igreja sem nada, a pessoa chegou na igreja, aprendeu a agir a fé, aprendeu a obedecer, se envolveu com as coisas de Deus, cresceu, adquiriu várias empresas, um faturamento de 500 mil por mês, nós ouvimos, de 500 mil por mês, saiu da direção. Aquilo que recebeu na direção e na bênção do Senhor, que é para ser usado na direção e na bênção do Senhor, porque quando Deus nos abençoa é para usar na direção dEle, na bênção dEle, nos propósitos dEle, não é para o mundo. Aí saiu, e ele sabe, tá aqui, quem estava aqui está ouvindo. Eu chamei e disse para ele: você saiu da direção, entre enquanto é tempo. Porque se você não entrar, eu vou te atender novamente aqui numa situação difícil. 1 ano depois. Mas a pessoa, ele se ilude, né? A pessoa, às vezes, quando aquilo... descobriu o caminho. Não, agora eu sei como fazer. Agora eu aprendi a ganhar dinheiro. Não adianta aprender se a bênção de Deus não estiver sobre você. Vou repetir. Não adianta saber e não adianta aprender se a bênção do Senhor não está sobre você.
Não adianta fazer, não adianta falar, eu sei, eu aprendi, mas não adianta se a bênção não estiver sobre você. Uma coisa é a bênção estar sobre nós e tudo que nós fazemos, a bênção está sobre nós e tudo que nós fazemos dá certo. Outra coisa é a pessoa fazer fora da bênção. Aí você pergunta para a pessoa, mas você desaprendeu a ganhar dinheiro? Não, ele não desaprendeu a ganhar dinheiro. Mas você desaprendeu a fazer negócio? Não, não desaprendeu a fazer negócio. O que aconteceu? A bênção saiu. O que dava certo não está dando certo. O que dava certo antes não dá certo mais. As portas que estavam abertas, elas se fecham. Amém? Amém, pessoal? Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Quando nós estamos buscando a Deus, as portas se abrem. E ainda que o mal tente fechá-la, ou tente usar pessoas para fechá-la, ele não pode, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas, se a pessoa ele está fora da direção de Deus, as portas se fecham. E quem vai abrir essas portas? Se as mãos de Deus estavam sobre a vida da pessoa, se as mãos de Deus for retirada, como é que vai ser? Se a bênção não está sobre ele, porque a Bíblia diz, a bênção te alcançará. Se a bênção, ela não te acompanha mais, por isso, coloca dentro de você isso. Coloca isso dentro de você. Naamã tinha tudo, era a oportunidade da vida dele, era a oportunidade de agir a fé dele, e se ver livre de uma lepra que era a destruição da sua vida. E por pouco que o seu orgulho, a sua arrogância, a sua soberba, a sua falta de submissão, sua falta de obediência impede ele de tomar a decisão que mudaria a vida dele. Por pouco. Amém? Amém? Por pouco que aquele temperamento, sabe aquele temperamento? Por isso eu não vou passar. Isso eu não vou me submeter. Por pouco que esse temperamento impede ele de alcançar o milagre da vida dele. Não tem situações que a pessoa fala assim, poxa, isso é uma lepra na minha vida. Esse problema é uma lepra que me acompanha, meu Deus, não sai. Por pouco que ele deixa passar por sentimentos mesquinhos, por sentimentos que era a razão da lepra da vida dele. Falta de humildade, falta de obediência, falta de perseverança, falta de submissão, se submeter à vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus, por pouco que ele morre leproso. Amém? Nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade, você tem a oportunidade, Deus tem nos dado a oportunidade de mudar a nossa história, de ter um fim bacana, de ter um fim de glória, de ter um fim de honra. Amém? De não ser um leproso em nenhuma área da sua vida. Agora, é o seguinte, diga comigo uma coisa, aliás, um versículo: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há ciência, não há sabedoria, não há indústria, não há o que fazer, é agora. Não há o que fazer, é agora. Eu vou esperar morrer para fazer alguma coisa? Eu vou ter projetos. Quando eu vou ter projeto? Quando? Não há ciência, não há indústria, não há nada, não há planos. Eu vou esperar morrer para ter projetos? Eu vou botar força quando? Se a oportunidade está sendo dada a mim agora. O que está vindo às minhas mãos para fazer, eu ponho força ou vou continuar de qualquer jeito, de qualquer maneira? Eu tenho a liberdade.
Eu tenho a liberdade para colocar força ou não, tenho a liberdade para obedecer ou não, eu tenho a liberdade para escolher o que eu vou fazer. É uma bênção ter a liberdade para escolher. Só que nós temos a responsabilidade por isso também. A oportunidade vem. Ele teve a oportunidade aqui, ou se submete à vontade de Deus, ou mergulha naquele momento, naquele propósito, ou poderia voltar e a sua história ser outra. Mas ainda que aquilo causou um choque nele, ele voltou atrás e se submeteu à vontade de Deus. E teve um final bem diferente, um final honroso, um final de vitória. Amém? Fique em pé, por favor.